Bom dia, alunos do sexto ano do Colégio Futura, tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula ela vai voltar ao modelo híbrido, né? Então, no momento que essa aula ela já foi gravada, eu vou estar disponibilizando ela. E no momento que nós estamos em sala de aula, vocês vão estar recebendo aqui essa aula gravada. Então, a gente vai continuar com aquela dinâmica e a gente está encerrando o livro 1. E eu gostaria aqui de reforçar algumas coisas que nós vimos, principalmente na última unidade, na unidade 4, né? A gente encerrou a aula justamente falando das características dos povos indígenas e das características dos povos africanos, ou seja, as características indígenas dos, as características dos povos indígenas que estão na sociedade brasileira, assim como as características dos povos africanos que ajudam a formar a identidade do nosso povo brasileiro, ou seja, a nossa própria identidade. Em seguida, a gente vai fazer a correção dos últimos exercícios que compõem o livro, e eu gostaria de deixar aqui para vocês registrado que hoje é dia 19, né? Na próxima segunda-feira, nós faremos um trabalho avaliativo. Isso mesmo, na próxima semana a gente vai estar aí fazendo um trabalho avaliativo valendo 7 pontos e serão 7 questões abertas, tá bom? Depois a gente vai passar direitinho como vai ser feito, como que vai ser, e aí provavelmente vai vir a ter uma aula semana que vem, uma aula gravada na qual eu vou estar aqui dando as devidas orientações para que vocês façam aos exercícios. Então, nessa unidade, nós aprendemos, né? Indígenas, características das sociedades indígenas no Brasil. Os indígenas atuais que vivem no território brasileiro têm uma longa história que começou lá na pré-história, né? Nós vimos que aqui os novos povos da pré-história que tinham características com os povos indígenas. Há aproximadamente 500 anos, houve a ocupação das terras brasileiras pelos portugueses, provocando alterações no modo de viver dos indígenas. Nós enfatizamos bastante isso, né? A chegada dos portugueses trouxe novas alterações nas formas dos próprios indígenas viverem, né? Uma das alterações é que os povos portugueses, os povos europeus, eles tinham uma outra dinâmica. Eles estavam interessados em explorar aqui para obter lucros, riquezas, principalmente através da obtenção de metais preciosos. E eles viam os indígenas como pessoas preguiçosas, né? Isso é um choque cultural. Mas isso se dá por quê? Porque os portugueses eles buscavam lucro, a vida deles baseava-se no lucro. Os indígenas praticavam a agricultura de subsistência, eles plantavam aquilo que lhe era necessário para sobreviver. Então era basicamente isso que os povos indígenas tinham. Isso não quer dizer que eles não tinham, que eles fossem preguiçosos, muito pelo contrário, eles tinham uma vida muito relacionada com a natureza e eles tinham tempo para tudo, né? Tinham tempo para caçar, tinham tempo destinado às práticas da agricultura, dos treinamentos, né? Os rituais deles, as adorações, as relações com a natureza, tudo isso nós vimos aí ao longo dessas unidades, né? Nós viemos estudando, principalmente nessa última unidade. O processo de colonização levou os indígenas a viver em aldeamentos, reorganizando seu modo de viver. Então, o processo de colonização levou os indígenas a viverem em aldeamentos, reorganizando seu modo de viver. Então, os portugueses forçaram eles a reorganizar a vida deles, né? Passando assim a viver em aldeamentos. O maior desafio da população indígena atualmente é conservar seus territórios para manter viva sua cultura, seus mitos, sua origem, legado pelos seus ancestrais.
Isso é um grande desafio para os indígenas, né? Nós falamos aqui de que há a demarcação de terras que são terras destinadas para os povos indígenas. E essa demarcação de terra, ela é concedida pelo governo. Embora haja muito interesse ainda, né, embora o Brasil seja um país imenso, de dimensões continentais, existe aí um interesse por parte de grandes produtos, de grandes exploradores, de plantadores, de grandes produtores rurais, né, que têm interesse em criação de gado, em desmatamento, para desmatar essas áreas, essas reservas ambientais, essas reservas indígenas, com a intenção ali de explorar novos espaços para produções agrícolas, né, para o agronegócio. E, embora o Brasil exista uma imensa área que não é produzida, que poderia ser destinada a essa produção, cada vez mais se busca ocupar o espaço no qual invadir o espaço que é destinado para os povos indígenas, né? E isso impacta diretamente na forma como eles, na forma deles manterem vivas suas tradições, os seus mitos, a sua relação com a ancestralidade. Como nós estudamos, isso é muito importante para eles, né? Então, o fato é que é necessário que o governo intervenha e dê possibilidades para que os indígenas tenham tanto a sua cultura valorizada nos lugares nos quais eles estejam ocupando, né? Ou seja, nos lugares que eles estejam, aqui são as áreas deles, né? Que áreas que já foram pré-demarcadas anteriormente, que elas sejam valorizadas e que aqueles eventuais indígenas que queiram sair dos seus aldeias tenham espaços, né, para viver na nossa sociedade, ter acesso à cultura, ter acesso à cultura que nós temos, né? É possível, se nós pesquisarmos aí, vermos que muitos indígenas saem dos seus aldeamentos e buscam uma formação, buscam estudar, buscam fazer cursos superiores para voltar às suas aldeias e lutar por mais direitos, né? Então, porque o fato deles estarem isolados lá não quer dizer que eles não queiram também fazer parte, né? Buscar conhecimento que através desse conhecimento eles possam lutar para que haja a garantia de maior direitos para eles. Bom, legalmente os indígenas passaram a fazer parte da sociedade nacional com direitos garantidos, ou seja, a viver como cidadãos. Então é isso, né? Embora eles estejam lá em suas aldeias, nos seus aldeamentos, nas suas áreas demarcadas, eles são cidadãos tais como nós. Eles têm direitos e deveres, e aí esse também viés garantido esses direitos, né? De deixar essas aldeias, de ter uma formação intelectual e aí sim entender o que é de direito, né? Então é muito comum esse movimento também. Então aqui africanos e seus descendentes, características dessa etnia. Então aqui, lembrando que quando a gente fala de indígenas, a gente está falando de povos originários, né, que são os povos que aqui já habitavam esse território que viria a se chamar Brasil. Então, de fato, assim, a gente pode dizer que eles são os, os, os donos, né, os originários da terra. E aí a gente tem aqui, na nossa formação sociocultural, a, as nossas características indígenas, os valores indígenas, os mitos, tudo isso, né, os aspectos culturais que nós herdamos dos povos indígenas. E a gente tem a relação com os povos africanos, que foram trazidos do continente africano ao Brasil no século XVI e aí para trabalhar como escravizados. Lembrando que
durante o processo de colonização no Brasil, a gente vai ter aqui uma dinâmica no qual os portugueses vão mandar as companhias jesuítas, isso posteriormente, né? E essas companhias vão dizer, eles vão querer catequizar os índios, os indígenas, ou seja, o que significa? Significa que eles queriam transformar os indígenas em cristãos, né? E aí, mas aos escravos eles achavam justo que os escravos, que os negros africanos fossem escravizados, tá bom? Então foram trazidos do continente africano ao Brasil no início do século XVI para trabalhar como escravizados. E eles não vêm sozinhos, então eles trouxeram com eles sua cultura, seus saberes, suas técnicas agrícolas, influenciando nossa língua, culinária, música e religiosidade. Então, quando os povos africanos aqui chegaram, eles trouxeram todos esses elementos da cultura deles que também contribuiu para a formação da nossa cultura, né? Os nossos aspectos culturais estão relacionados aí tanto com os elementos da cultura portuguesa, com os elementos da cultura africana e da cultura indígena, né? Para não sofrer maus tratos, muitos africanos fugiam e se refugiavam em quilombos. Atualmente, as comunidades quilombolas lutam pela legalização de suas terras. A Constituição Federal de 1988 garantiu a propriedade da terra ocupada pelas comunidades quilombolas. Então, libertados em 1888, ainda lutam contra o preconceito e o racismo, herança da visão da época colonial. Então, a gente vai estudar isso ao longo mais para frente, mas é importante ressaltar que em 1888, quando as pessoas escravizadas elas ganham um direito à liberdade, elas de fato ganham uma liberdade, mas essa liberdade não lhes garante inserção na sociedade. O que ocorre é que muitos ex-escravos não tinham para onde ir, porque a partir do momento que eles deixam da condição de escravizados, passam a ser livres, eles não foi garantido para eles um pedaço de terra, um emprego. Então, aí a gente vai ter uma grande migração de povos italianos para trabalhar, principalmente nas lavouras de café no oeste paulista. Então a gente vai ter ali uma grande migração de povos italianos. Isso também faz parte de um processo de embranqueamento da população. Era proposital, fazia parte do interesse, né, dos brasileiros, né, criar uma identidade, ter pessoas brancas. E essa herança, e isso, né, a partir do momento que há a libertação das pessoas, elas deixam de ser pessoas escravizadas, mas elas não têm terras, elas não têm seus direitos garantidos, elas são marginalizadas. E desde então a gente tem essa herança da marginalização dos negros. Isso gera preconceito, isso gera racismo. O racismo ele diz respeito a isso, né? Há uma falta de inserção do negro na participação da sociedade, na inserção dele na sociedade. Então percebam que eles foram trazidos do continente africano, trabalharam como escravos, foram chicoteados, foram torturados, alguns fugiam, perderam suas vidas, perderam vidas propriamente no trajeto, nos navios negreiros, em condições subhumanas, em condições insalubres, e depois eles foram largados, né? Essa liberdade, ela é algo assim, eles foram soltos na sociedade, não foram inseridos na sociedade. Então isso vai ter aí um grande peso na construção da sociedade brasileira que nós vivemos hoje, né? Parte do preconceito surge, é uma continuidade, né? A partir do momento que nós temos pessoas que são consideradas inferiores, que são destinadas a trabalhos escravos, e que depois não há uma inserção dessas pessoas no trabalho assalariado, isso de fato contribui para essa condição marginalizada, né?
Então é importante a gente entender esse processo. Então a gente tem vários elementos da cultura africana no nosso dia a dia, né? Então, isso nós estudamos ao longo dessas aulas que nós tivemos aí de forma virtual. Eu vou encerrar a aula por aqui hoje e na próxima aula faremos a correção dos últimos exercícios do final do livro, né? Em seguida, aí eu vou passar uma tarefa para vocês, tá bom? Obrigado, tchau, tchau.